Argentina, España,
Graça e paz, igreja amada do Senhor, amém? Amém. Hoje eu fui encarregada de trazer a palavra de saudação. Então, antes de começar a palavra, eu gostaria de pedir para os meus irmãos... Obrigada, gente. Eu vou pedir para os meus irmãos falarem uma frase, para quem está aí do seu lado. Fracos na carne, fortes em Cristo. Fracos na carne, fortes em Cristo. Amém? Eu vou pedir para que vocês guardem essa palavra no coração, porque ela vai ser o início da palavra de saudação nessa noite. Essa pequena frase eu trouxe essa noite para quando os amados irmãos se sentirem afligidos, mal ou enfraquecidos, lembre-se que Deus ele transforma todo sofrimento em motivo de fé. Ele transforma, através do sofrimento, o nosso crescimento espiritual e o testemunho de sua graça e amor eterno. E isso testifica na vida do apóstolo Paulo, que agora entra a palavra. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos do 24 ao 28. Amém? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre os assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. E além de tudo isso, igreja, que Paulo suportou, pesava diariamente sobre Paulo a responsabilidade com as igrejas de Jesus naquela época. Então, o apóstolo Paulo corria risco de vida todos os dias em defesa do evangelho de Jesus. Por amor às igrejas, ele vivenciou vários cenários de perigo. Para que nós estivéssemos hoje aqui, tendo essa casa de oração e outras casas de orações, foi pago um alto preço na vida de Paulo e também através da vida de Jesus. Paulo, ele sofreu no físico e Jesus sofreu na carne pelos nossos pecados. Então, Paulo aprendeu a desfrutar da graça do Senhor em meio aos sofrimentos, fraquezas e lutas desta vida. Eu trouxe essa pequena passagem porque eu não sei como foi a semana de cada um de vocês. Não sei se vocês passaram por alguns perigos, sofrimentos, alegrias, tristezas, mas eu trouxe essa palavra para poder encorajar os irmãos nessa noite, no meio desta semana. Então, eu peço que vocês fiquem em pé, que vocês já coloquem a mão no coração, ou a liberdade que vocês têm no Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir esse breve momento da palavra de saudação. Feche os seus olhos. Já vem chamando o Espírito Santo para mais perto do seu coração. Já vem agradecendo a Deus por todos os livramentos nessa semana, por todos os perigos que você correu e nem você soube desses perigos. E se nós estamos aqui é porque nós somos um testemunho vivo. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja que Paulo sofreu dores. Paulo chorou lágrimas de sangue pelas igrejas de Cristo. Então, nós temos hoje, igreja, essa liberdade de agradecer a Deus. Agradecer porque nós temos essa liberdade de cultuar nessa noite, de adorar o Senhor com os nossos cânticos e louvores, com as nossas orações. Então,
Fale com o Espírito Santo agora, erga uma voz de adoração, uma voz de clamor. Não fique com o seu coração fechado, abra sempre o seu coração para que o Espírito Santo venha. Hoje nós vamos ministrar mais uma palavra do Espírito Santo, então vamos deixar que o Espírito Santo prepare este momento. Amém? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e misericordioso. Se não fosse a tua graça, o teu amor eterno, nós não estaríamos aqui, Pai, desfrutando, Senhor, desse momento prazeroso, Senhor, na tua presença. Eu convido o Espírito Santo desde já para fazer parte deste culto, para que ele nos ensine a te adorar, para que ele nos ensine a te adorar no meio das fraquezas, no meio das dores, e para que ele também nos ensine a te adorar nos momentos de alegria, Pai. Toque o coração, Senhor, de cada um de nós nessa noite. Senhor, nos faz ver, Senhor, as coisas do alto e não as coisas terrenas, Pai. Pai, introduz em nossos lábios uma verdadeira adoração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter comunhão com o Espírito Santo nessa noite. Esse culto já está preparado, esse culto já está na palma das tuas mãos, Senhor. Então, desde já, desde o início até o final, que nós não viemos a sair o mesmo daqui, Pai, mas nós viemos a sair com mais presença do Espírito Santo, com a certeza que nós somos a igreja de Jesus. Não nos deixe mais sofrer mais pelas nossas próprias dores, mas pelas dores de Cristo. Cristo sofreu dores, Pai, insuportáveis. Nós não conseguiríamos sofrer essas dores, mas o teu Espírito Santo vem e nos ajuda, nos restaura, nos levanta, nos vivifica, nos santifica. Em nome de Jesus, desde já, Pai, eu peço a tua cobertura ali no ministério infantil. Eu peço que o Senhor guarde os obreiros que estão te servindo nessa noite. Guarde, Senhor, cada ministro de louvor aqui em cima do teu altar, Pai. E guarde, Senhor, ainda mais o ministrante dessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Seja aqui conosco, seja o nosso braço forte, Pai. Seja a nossa voz, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar. Que o nosso coração, Senhor, venha se encher a cada minuto da tua presença. E a gratidão venha transbordar, Senhor, em nosso coração nessa noite. Nos leve ao alto, nos leve às alturas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Receba essa breve oração por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amém.
Santo,
restauração. Senhor, venha e faça de novo o teu mover, o teu agir. Comece a sentir aí, irmão, a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está passando aqui, Ele está aqui entre nós. Aleluia. Glória santa é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Ele quer derramar na sua vida. Aleluia. Vai começando a clamar aí. Vai começando a clamar pela presença dEle. Aleluia, Espírito Santo. Oh, glória Santo, Santo Pai. Ele quer transbordar na sua vida essa noite. Vai se desprendendo nessa noite. Vai se desprendendo das preocupações. Se desprende do ontem. Se desprende do amanhã. É hoje. É agora. É aqui neste momento. Neste momento, aleluia. Vai entregando o teu coração. Entregamos tudo para Ele essa noite. Entregamos nossa vida. Entregamos nosso ser. Glória Santo ao teu nome. Ele está descendo aqui. Ele quer encontrar corações disponíveis e dispostos, aleluia, a fazer a vontade dEle, a estar na presença dEle. Oh, Santo e querido, Santo Piedorinana. Se fosse você, eu estaria clamando agora. A presença dEle é real aqui. Santo Deus, Pai. Vai abrindo aí seu coração. Aleluia. Ele está fazendo mover aqui nesse lugar. Ele quer levantar pessoas. Ele quer levantar neste lugar. Ele está fazendo, Pai. Se coloque em uma posição. Vai se colocando na vontade do Senhor. Oh, Pai, amado Deus, Pai. Tocando no seu povo. Toca nas nossas vidas, Pai. Oh, glória, Santo Deus. Faça imitação em nós, Pai. Faça morada, faça imitação, Deus. Precisamos da tua presença, precisamos desse renovo, Senhor, Pai. O Senhor que nos fortalece, Pai. O Senhor é que nos dá ânimo, Senhor, para vencer as batalhas, Pai. Vencer as guerras, as angústias, Pai. As aflições, meu Deus. O Senhor é que nos convence do pecado, Senhor. É o Senhor que transforma, Pai, o nosso entendimento. Senhor, meu Deus. O Senhor que nos constrange essa noite, Pai, a mudar, Senhor, a tomar uma posição diante da tua presença, Pai. Aleluia, Santo Deus, glória a Deus. Senhor, glória a tua presença, Senhor, teu mover, Pai. Senhor, meu Deus, clamamos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Faça cada vez mais e mais em nossas vidas, Senhor. Amém. Cada vez mais o Senhor está derramando a graça dele neste ambiente. Eu tenho sentido a presença dele aqui, culto após culto. O Senhor está fazendo um trabalhar na minha vida e creio que na vida dos irmãos aqui essa noite, porque Ele é real, meu irmão, Ele é real.
a pessoa do Espírito Santo é real, eles querem fazer um mover nas nossas vidas. Amém? Aleluia, irmão. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Saímos da atmosfera natural e adentramos ao mundo espiritual. E isso é bênção, meus irmãos. Desde que tem iniciado a campanha do Espírito Santo aqui no Núcleo Tijuca, é visível, é notável a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele tem falado fortemente ao nosso coração através dos louvores, através das ministrações e das pregações, que nós estejamos atentos a esses sinais. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és tão simples, tão humilde, não é indelicado conosco, sempre bate a porta do nosso coração e nós estamos aqui para Te receber. Obrigado, Pai, por essa presença fortemente do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos conduz, é Ele que intervém sobre nós. E neste momento, eu também tenho a oportunidade de trazer à Igreja do Senhor a palavra de dízimos e ofertas. Eu peço que a igreja, por favor, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios também, ali no capítulo 9, nos versículos 9 até o 12. Amém? A palavra de Deus diz, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não estais apenas suprindo os necessitados dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de várias expressões de louvor e gratidão a Deus. Nós temos a oportunidade nessa noite de lançar a nossa semente numa terra fértil. Nós temos a oportunidade de lançar essa oferta em dedicação, amor à obra do Senhor. O apóstolo Paulo, em suas inúmeras cartas às igrejas de Cristo, ele nunca deixou de falar do ofertar, do dizimar a casa do Senhor. E sempre, meus irmãos, com alegria, nós já somos ministrados aqui que não é com pesar, não é com tristeza, não é com rancor, não é com medo de ficar sem faltar lá em casa ou as finanças. Nós temos que ser generosos, nós temos que confiar no Senhor. Ele dá a semente para nós e nós temos que lançar essa semente, confiando e crendo no Senhor, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do nosso sustento. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem ficar perguntando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã. Nós temos que descansar em Deus, igreja. Então, nessa noite, aquele que trouxe a sua semente ou aquele que não trouxe, não sinta tristeza no coração. Você vai ter outras oportunidades de poder também ofertar e dizimar na casa do Senhor. Aqueles que vieram preparados, nossos envelopes estão nas laterais, não tem nome, não tem identificação do seu nome, então fique nessa liberdade. Vem aqui ofertar e dizimar na casa do Senhor sempre, meus irmãos, com alegria e gratidão. E lance uma palavra na sua semente nessa noite. Se é uma cura, se é uma proposta de um trabalho, lance, se desafie nessa noite. Amém? Fique na liberdade.
Louvado seja o Senhor. Eu peço que você estenda suas duas mãos aqui. Vamos orar pelas ofertas e dízimos nessa noite. Vamos orar também até pelos futuros suprimentos na casa do Pai. Que nada há de faltar nessa casa de oração e nem das demais casas de orações. Amém? Pai, te agradecemos por essa oportunidade de poder te louvar, de poder te adorar, de poder lançar a nossa semente, Pai, nem que seja a semente do nosso coração na Tua presença, Pai. Muito obrigada por cada provisão, por cada mantimento. Muito obrigada pela vida, pelo sopro de vida, Pai. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelas crianças, Pai. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é poderosamente, Pai, um Pai que abençoa, um Pai que não deixa de lado, um Pai que não dá pedra para os teus filhos comerem, mas dá sempre o maná do alto, o maná do céu. O Senhor dá sempre ali o alimento próspero, que é a Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, nessa noite, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já liberou nas nossas vidas e aquelas que estão por vir. E muito obrigada por aquelas que a gente já tem em nossas vidas, Pai. Que o nosso coração, mais uma vez, se transborde de gratidão, Senhor. Amém. Todos da casa? Amém? A paz do Senhor a todos. Fiquem agora com os avisos. De homem para homem, no dia 24 de junho, sexta-feira, às 19h30, teremos mais um encontro de homem para homem. Nos reuniremos na SEAC sede para um momento de muita edificação. Esperamos por vocês. Para estar aqui, para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão, dócil e submissa sou. Esperamos por vocês. Para maiores informações, se dirija ao balcão de ministério e confirme sua presença. Amém. Os eventos são bênção na nossa comunidade. Também estão convidados aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. E agora eu vou passar a palavra para o irmão Jean. Amém. Amém, igreja? Irmãos, eu tenho sentido aqui nessa casa a presença do Senhor.
culto após culto, o Senhor tem trabalhado aqui, Ele tem fazido um mover aqui nessa casa, e no culto passado eu pude sentir a presença dEle, e eu estava tocando carrom ali, e meus braços começaram a formigar, meu rosto, compartilhei com alguns irmãos, e Ele tem derramado, irmãos, Ele tem derramado aqui nessa casa, e eu creio na presença dEle, eu creio que Ele quer cada vez mais encher cada um de nós aqui, transformar nossos caminhos, amém? Irmãos, se eu pedir para vocês fechar os olhos neste momento e imaginar algo que você tinha quando ela é criança, quando ela é adolescente ou criança, que não existe mais. Pode fechar seus olhos, irmãos. Algo que, vou te dar 10 segundos aí, tá? Algo que tinha na sua adolescência, na sua infância, que hoje você olha e fala, não existe mais, isso não existe. Ou foi transformado, isso foi transformado em outras coisas, né? Você vai imaginar muitas coisas aí, né, irmão? Irmãs. E amém? Amém? Eu acredito que você imaginou muitas coisas, né? Eu vou ler aqui o renovo do alto que faz toda a diferença, né? Esse renovo faz toda a diferença para nossas vidas. Muitos presenciaram em algum momento da sua vida uma disrupção. A palavra disrupção significa no dicionário interrupção do curso normal de um processo. É algo que existia, que era feito de uma maneira e depois passou a ser feito de outra maneira, né? Posso te dar alguns exemplos aqui, além do que você já imaginou. A fita cassete. Você lembra da fita cassete que a gente ia na locadora? Quem lembra, levanta a mão aí. Alguns mais, né? Os outros acho que a gente não quis levantar a mão porque é um pouco antigo, né? Umas caixonas desse tamanho, assim, você colocava a fita, né? Bem diferente, né? Então, irmãos, existia a fita cassete e, com o passar do tempo, foi transformando, né? Foi transformando ali para DVD, algo menor, né? E depois transformou para agora que nós temos atualmente, né, os sistemas de streaming, que é Netflix, né? Essas coisas que você assiste na TV sem precisar de CD nem nada. Então a gente pode perceber uma evolução, algo que está transformando, sempre mudando. Eu lembro do Omar pregando aqui, falava que o Espírito Santo sempre se movia, né? O Espírito Santo sempre está em constante movimento, né? E eu observo isso em nossas vidas. Então, se a gente for pegar um exemplo, aqui tem outro exemplo aqui. O táxi, antigamente existia, hoje existe táxi, né? Agora temos o Uber. Houve uma transformação. E tem os hotéis, né? Hotéis, que agora tem um site chamado Airbnb, que você faz um cadastro e aluga o seu quarto, né, sua casa, e tem crescido muito nesses últimos anos. Então, a gente olhando para o geral, para o macro, para todas as coisas que a gente vê crescendo e transformando e evoluindo, né? A gente olha que precisou ser desfeito algo para fazer algo novo, né? Vamos ler aqui lá em Mateus 9:16, Mateus capítulo 9, versículo 16 ao 17, para a gente poder entender. Todos acharam? Digo amém. Amém. Então fala assim, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Glória a Deus. Então, meus amados, o que essa palavra significa para a gente essa noite? O Senhor Jesus estava falando em parábolas ali com aquele povo. Então, a gente pode entender no versículo 17 o que é um odre, né? O que Jesus está falando aí.
Antigamente se utilizava muito esse odre que era feito de pele de animal, né? E esse odre era feito de pele de animal, ele conservava ali alguns líquidos, vinho, óleo, água, azeite, água. E se colocasse dentro daquele odre um vinho novo, sendo o odre velho, o vinho poderia fermentar, né, e o odre se desfazer. Agora, reflete um pouco, né? O que significa o odre? O odre somos nós, irmãos. É necessário que nós nos renovamos, né? É necessário que haja uma transformação, um renovo, porque não tem como a presença do Senhor se manifestar na minha vida, na sua vida, se a gente não mudar, se a gente não transformar. Eu não era para eu estar aqui, irmãos. Assim, era muito diferente. Tinha muitos problemas. Vamos dizer assim, eu era aquela pessoa que tinha muitos problemas. E Deus, Ele quer usar independentemente da sua dificuldade ou não. Ele quer te usar, Ele quer descer diante das suas vidas, diante da minha e da sua vida. Então, para que o vinho novo, que significa a presença, Espírito Santo, o renovo do alto que faz toda a diferença. Então, para que o Espírito Santo desça na minha e na sua vida, precisamos ser esse odre novo. Então, eu olho para o Novo Testamento, a gente pode observar que Jesus veio nessa terra e existia muitos odres velhos, irmãos. Muitas pessoas que não aceitaram, que não queriam esse vinho novo, essa presença de Deus na terra. Só que, pelo contrário, também existiam odres novos, corações disponíveis ali onde que Jesus trabalhou e fez milagres. Jesus passava na terra e curava, restaurava, edificava a pessoa, porque a pessoa estava vazia de si. Era um odre novo, pronto para receber ali um milagre, receber a edificação da presença do Senhor. Amém? Então, nós podemos entender que para haver transformação é preciso que o velho saia. O velho tem que sair para que o novo entre. Amém? O novo é Deus, é a presença, é o Espírito Santo que está aqui neste lugar essa noite. Então, no versículo 16, remendo novo em pano velho, é preciso renovação ou transformação. É preciso transformar, né? É preciso a gente sempre estar em transformação. E ali, né, seguindo a palavra do Senhor, vai falar lá em Romanos 12:2, para que não venhamos nós não venhamos nos moldar ao padrão deste mundo, né? Que venhamos renovar nossa mente. Olha aí, irmão, que lindo essa palavra. Não nos moldamos ao padrão deste mundo, mas que venhamos nos renovar, né? Então, ali nos Romanos, para que a boa, perfeita e a vontade de Deus venha sobre nossas vidas. Você entende? Então, precisa nós quebrar esse padrão. O padrão de Deus não é igual ao nosso. A palavra fala lá em 2 Samuel que Deus escolheu o profeta Samuel para ir na casa de Jessé. Todo mundo conhece a passagem. E chegando lá, diante do pai de Davi, para escolher um novo líder, um novo rei de Israel, daquela região, chegou diante do pai dele e os irmãos dele foram apresentados lá, cada um maior que um outro, guerreiro, de estatura grande, forte. E a primeiro modo o profeta falou: é esse. Cara desse tamanho assim, imagino, forte. Naquela época os guerreiros eram fortes. E Deus falou: olha, você vê como o homem vê. O padrão nosso a gente vê muito, sabe, é diferente, irmão. O padrão de Deus é diferente. E ele olhou pela aparência. Pela aparência, às vezes a gente olha situações que julgamos que é verdade. Mas Deus fala: não, eu olho o coração. Então precisamos mudar o padrão, precisamos mudar a nossa mente, né? Tem muitas vezes nós estamos enraizados em coisas que precisamos deixar fora, largar, mudar. Porque para que o novo venha, irmãos, como eu já falei, precisa que saia o velho. Então precisa haver essa renovação que fala lá em Romanos. Então o Espírito Santo essa noite quer nos renovar. O Espírito Santo é esse vinho novo. Aleluia. Então, seguindo, irmãos,
lá em João, capítulo 2, versículo de 13 ao 17, fala que Jesus estava andando ali e chegou no templo. Chegou no templo e olhando no templo, assim, tinha muitos comerciantes, muitas pessoas que estavam ali vendendo produtos. E ele chegou e Jesus não se agradou de nenhuma forma, irmãos, daquela coisa que estava acontecendo. Aquelas pessoas, irmãos, elas estavam no lugar certo pela motivação errada. Elas estavam vendendo, comercializando as coisas dentro do templo, um lugar sagrado, onde que Deus, ele queria que houvesse ali um derramar da presença dele. E estava muito pelo contrário, irmãos. Então, nós precisamos identificar a motivação do nosso coração, né? Precisamos identificar o que nos traz aqui essa noite. Por que que você está sentado aqui? Por que que eu estou aqui? Qual é a motivação, né? Então Deus, ele quer mudar isso em nossas vidas. Ele quer colocar a motivação certa, né? Quer colocar para que venhamos ser direcionados. Para que venhamos ser direcionados. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o certo pela motivação errada. E aquele povo estava assim, né? Aquele povo estava no lugar certo, mas fazendo as coisas erradas. E Jesus não se agradou. Então precisamos cada vez mais mudar, irmãos. Ser renovado. Amém? Seguindo, lá em Lucas capítulo 15, nos versículos 25 a 30, vai falar ali do filho pródigo. Todos, eu creio que já ouviram essa passagem, né? O filho pródigo que pegou a herança do pai, né, que pediu a herança para poder ir embora ali, sabe, gastar tudo que tinha, porque, não sei, se sentia satisfeito com o que tinha. E chegou lá, ele gastou tudo, né? E veio em si que ele estava comendo ali com os porcos, estava vivendo uma vida horrível. Então ele viu que na casa do pai dele, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo, né? Então ele caiu em si. Eu acredito que o Espírito Santo, Deus, né, convenceu ele que ele estava errado. Só que eu quero dar ênfase aqui no filho mais velho, no filho que ficou lá. Que quando ele chegou, o pai dele fez um banquete, fez festa. E o filho mais velho chegou para ele, para o pai, indignado, falou: mas como assim você faz uma festa, um banquete para esse teu filho? E para mim, que sou teu servo, né? Que sou teu servo, eu não tenho isso. Trabalho como escravo. Ele se sentia como escravo na casa dele. Ele não reconhecia que o pai dele estava ali. E o pai dele depois falou para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. É tudo seu. Amém? Então, existe um pai que é Deus. E ele fala que você é filho. Eu e você somos filhos para pedir para ele o que precisamos. Amém? Então, não se sinta, né? Não se sinta que você não seja filho. Porque você tem um pai que te dá todas as coisas. A palavra fala que nós somos cordeiro com Cristo. Nós temos direitos, também temos deveres. Então precisamos entender que Deus é o Pai, que Ele quer te dar muito mais, além do que você imagina. E tudo que tem é seu, tudo que Deus tem é seu também. Então precisamos entender isso essa noite. Para que venhamos ser renovados, para que o Espírito Santo venha descer em nossas vidas. É etapas, é barreiras, é coisas que precisamos ser transformados, irmãos. E Deus, Ele está fazendo isso comigo cada dia mais. E cada dia mais que nós entendemos a vontade dEle, a gente começa a se posicionar, irmãos. Então, Deus valoriza tudo que você viveu, a sua história, a sua essência, mas Ele quer trazer coisas novas na sua vida, renovar a sua alegria. Talvez você está aqui hoje, talvez triste com alguma coisa, né? Talvez nós estamos passando algum problema, alguma dificuldade, eu não sei. Mas Deus quer renovar isso, porque a palavra lá em Eclesiastes fala que existe um tempo para todas as coisas. E hoje é um tempo novo, irmão. Hoje é o tempo do Espírito Santo que está aqui essa noite, quer trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Logo quando eu conheci a minha esposa, ela tinha um hábito das roupas velhas que ela não usava, né? E eu tinha dificuldade em desfazer da minha, porque eu acredito que os homens, eles usam a roupa, né, até estragar mesmo. Eu tinha muita roupa velha, tipo assim, antiga,
eu tinha dificuldade de desfazer. E ela simplesmente desfazia das dela normalmente. E eu comecei a olhar aquilo e eu acredito que o Espírito Santo tocou em mim, que eu comecei a pegar esse hábito dela. E comecei a tirar do guarda-roupa algumas coisas que eu não usava. E quando essa palavra veio a mim aqui, o Espírito Santo me fez lembrar dessa situação para compartilhar com vocês. E ele falou que aconteceu 2 coisas na minha vida. Que eu tive a oportunidade de abençoar outras pessoas com a roupa. E eu dei espaço para o novo no meu guarda-roupa, irmãos. É muito lindo. Ele fez me lembrar, ele fez, Jean, é isso que eu faço. E eu olhando assim para o meu guarda-roupa hoje, eu falo, eu dou graças a Deus pelo que eu tenho. Sou grato pela família, por todas as coisas. Mas isso é um processo. Então, para que entre o novo, o velho tem que sair. Talvez isso para mim foi particular, mas talvez eu não sei o que precisa mudar aí na sua vida. Não sei o que precisa sair. Amém? Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Ouvir um novo nos faz enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Amém. Abre comigo lá em Números capítulo 13, versículo 30. Desculpa, é Números capítulo 13, versículo 30. Números, Antigo Testamento. Amém? Então aqui vai falar de uma passagem, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amém? Está até aqui. Então, irmãos, essa passagem aqui no contexto vai falar de um povo que era escravo e estava para herdar ali a terra prometida por Deus, a terra que mana leite e mel. Né? E vai falar que Moisés escolheu 12 pessoas para poder espiar a terra. Aquelas pessoas, irmãos, elas viviam um tempo difícil. Elas viviam no passado, elas viviam sempre murmurando e reclamando. Então ali, Moisés direcionou aquelas 12 pessoas para poder espiar, para ver como que era a terra, né? Se dava para ir mais além ou tinha que esperar. Irmãos, das 12 pessoas, 10 pessoas retornaram e começaram a falar coisas ruins. Começaram a falar lá que existiam as coisas boas, mas eles deram ênfase nas coisas ruins. Existia gigante, pessoas armadas, sabe? Havia tribos ali, muitas pessoas fortemente armadas e que não dava para avançar, não dava para avançar. Só que a gente olhando para a vida de Caleb e Josué, que eles concordaram na mesma ideia que o Senhor estava com eles, e eles poderiam avançar. Então, irmãos, eles viram algo que os 10 não estavam vendo, que era a possibilidade de conseguir avançar, porque Deus é com ele, Deus é comigo e com você essa noite. Então precisamos avançar. Ele falou aqui que não tinha medo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Então ele já via, ele já tinha uma visão, já tinha visão do que Deus tinha prometido para ele. Ele não deixou que aquelas pessoas, sabe, não deixou que aquelas coisas ruins que estavam lá parasse ele. E essa noite, irmãos, Deus quer te dar a visão aqui, quer te dar a visão de ir mais além. Talvez a gente não esteja enxergando, mas Deus ele quer te mostrar, meu filho, a sua bênção está aqui, o seu propósito está aqui, o seu chamado está aqui, eu quero isso. Mas talvez a gente esteja preocupado, esteja com medo, esteja olhando para o passado, esteja com o coração ansioso e não conseguimos enxergar, irmãos, que a vitória está bem na frente. Caleb já tinha visto, e Josué tinha visto a vitória dele, o local. Ele já tinha compreendido que aquele lá era deles. Só que por causa de muitos, né, acabou não acontecendo naquele momento. Mas Deus, ele está abrindo nossas visões, irmãos. Ele quer tirar a escama, ele quer
sabe, te dar um renovo para a gente olhar as coisas sobrenaturais. Existe um plano sobrenatural. A gente é muito no natural. Só que Deus quer colocar a gente no sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Quero aqui compartilhar algumas situações, porque acerca do que faz a gente ainda não conseguir avançar, né, diante de algumas situações. Uma das questões que eu já abordei lá em Eclesiastes, o tempo, irmãos. O tempo, às vezes, pode ser nosso inimigo. Ou não. Depende da maneira que nós tratamos ele. Gostaria que os irmãos abrissem ali em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Fala para ela me ajudar. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Amém. Então, muitas das vezes nós tratamos, né, apenas o tempo como se fosse algo muito importante. Jesus estava ali, irmão. Jesus estava sentado. Jesus estava ali ministrando na casa dela. Engraçado. E uma se preocupou muito em fazer as coisas, né, naquele momento. Muitas das vezes a gente está assim, irmão. A gente está 1 milhão. A gente está aquele turbilhão, né, fazendo, né, muitas coisas que muitas das vezes o Senhor está ali querendo que nós só simplesmente se prostramos. Hoje o Senhor quer que nós se prostramos diante dele, irmãos. Que as preocupações, que as ansiedades, o que você tem que fazer amanhã, o que você deixou de fazer ontem, que eu deixei de fazer ontem. Quer que lançamos diante dele o nosso fardo, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então podemos observar que ela escolheu a melhor parte de se lançar diante do Senhor. Então não encaramos o tempo, irmão, como nosso inimigo. Precisamos priorizar o nosso tempo. O que estamos priorizando hoje? O que Deus quer trazer para a gente, essa reflexão? Amém? Outra coisa aqui, irmãos, falta de visão. O pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que vê, mas não enxerga. Lá em João, capítulo 11, versículo 21. Vai falar também de Marta, onde que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Se quiserem abrir, irmão, João capítulo 11, versículo 21. Então Jesus ali foi chamado porque Lázaro havia morrido. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. E a certo momento ali ela começou a chorar. Jesus chegou ali e ela começou a chorar para o Senhor, falando: se você estivesse aqui, ele não estaria morto. Mas Jesus falou: ainda ele viverá. Mas ela não acreditou, irmãos. Ela acreditou que isso iria acontecer na volta de Jesus. Então, irmãos, Jesus estava do lado dela e ela não conseguia enxergar as possibilidades. Ela não conseguia enxergar, não estava enxergando ali que a cura, o milagre, a transformação estava ali do lado, irmão. E hoje à noite o Espírito Santo está aqui, irmãos. Está aqui do meu e do seu lado. Ele quer transformar, ele quer te dar vida, ele quer ressuscitar. Ressuscitar algo aí que está dentro de mim e de você. Ressuscitar o primeiro amor, ressuscitar as vontades que ele tem que fazer na sua vida, né? Eu não sei o que ele precisa fazer, mas ele quer fazer, irmãos, como fez ali, né? Na vida do Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Mas, a princípio, momento, ela não acreditou que isso aconteceria naquela hora. Então, a hora é hoje, é agora, irmãos. Acredite,
A hora é hoje e agora. Jesus está aqui, Jesus estava lá, Jesus estava do lado dela. Jesus, ele quer transformar, quer nos dar vida, fôlego novo. Né? A gente precisa de um fôlego sempre novo, estar renovando. Porque as coisas que vêm assim do trabalho, das coisas que nos enchem, a gente acaba às vezes ficando sufocado. Amém? Mas Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, ele quer te trazer esse algo novo. Amém? Aleluias. Queria contar um testemunho. Também o Senhor pediu. 2 anos e meio atrás, eu morava na casa do meu sogro. E eu e minha esposa fazia planos para adquirir um imóvel, né? A gente morava de favor na casa dele. E a gente começou a orar para Deus. Nós éramos de outro ministério e começou a fazer um propósito na presença de Deus, né? Que a gente queria sair de lá do aluguel, queria que Deus abençoasse com uma casa. E ali a gente foi começando a poupar algum dinheirinho, né? Todo mês a gente colocava lá um dinheirinho e tal, tudo mais. E chegou lá, passou acho que 3 anos. A gente ficava namorando as casas, passava lá onde estava vendendo casa. A Fabiana falava, não, é esse aqui, não, é esse aqui, não sei o quê. Tirava foto e mandava, né? Aí eu falei, amém, amor, vai ser alguma, eu acredito. Aí se passaram ali alguns 3 anos, né, a gente nessa. Foi quando Deus ele tocou no coração da minha esposa, o Espírito Santo tocou no coração da minha esposa para que nós fôssemos lá ver na casa com o corretor. A gente tinha pegado contato, só que o homem, acho que a maioria, nós somos muito racionais. Nós, quando vamos fazer algo, a gente pensa, a gente calcula, né? Eu, pelo menos, sou assim. Então, na minha mente, falava, tipo assim, faltava dinheiro ainda. Eu falava, não é o momento, não é agora. Está faltando dinheiro, amor, não é. Só que ela falava, o Espírito Santo está falando para a gente ir lá agora. Vamos lá, já liga, que está falando. Só que eu não conseguia ouvir, não conseguia chegar, mas eu estava no propósito buscando. Você entende? E eu fui tocado, impulsionado para que eu fosse lá. Eu creio. Sabe? E chegando lá, nós conversamos com o corretor, né? E eu estava lá, falando, cara, não vai dar, esse dia não vai dar. Mas o Espírito Santo está falando, vai ter que dar, né? Aí ele começou a somar lá, fazer as soma. Aí no FGTS inativo dela tinha dinheiro, e no meu também. Eu nem sabia. E daí foi somando o dinheiro, os valores que a gente deu de entrada, tudo mais lá, e falou, é que a gente já tinha escolhido. Ele falou, não dá para você comprar esse aqui, mas dá para você comprar essa outra aqui, com esse valor. Aí lançou lá no sistema, foi para a caixa e aprovou, irmãos. Pela glória do Senhor Jesus. Então, a certo momento, eu não estava conseguindo enxergar. Né? Faltava visão, faltava algo na minha vida. Né? E isso acontece com nossas vidas. Deus ele tem uma bênção preparada. Às vezes a gente está pensando, cara, eu vou amanhã, ano que vem eu vou conseguir aquele algo, aquele meu sonho, aquele meu projeto. Mas talvez Deus ele quer te dar hoje, quer te dar agora. Algo que talvez você esteja buscando. Né? Porque a gente ficou num propósito ali buscando. Então eu creio que o Espírito Santo está aqui essa noite para que venhamos fazer enxergar algo que não estamos enxergando. Venha fazer algo sobrenatural, irmão, que é te abençoar. Como ele me abençoou, e eu estou aqui hoje para testificar e testemunhar o que Deus fez na minha vida e com certeza vai fazer na vida de cada irmão aqui. Essas ministrações do Espírito Santo, que conforme a irmã falou ali, a Marizane, eu acredito que o Espírito Santo, pessoas aqui vão ter testemunho, irmãos. Testemunho de algo, né, de milagre, de renovo, sabe? Eu acredito, eu creio no Espírito Santo. Amém? Feridas, traumas do passado, complexo. Lá em Juízes 11, vai falar da história de Jefté. Né? Jefté era um filho de uma prostituta. E ele foi lançado ali fora daquela região onde ele morava. Né? Ele tinha os irmãos dele. E a palavra vai falar ali que ele foi embora. Né? E chegando, né, ele foi deserdado, vamos dizer assim, foi deserdado. E ele foi para... Aleluia. Glória ao Senhor. E ele, irmãos, como ele era filho de uma prostituta, antigamente as pessoas que eram prostitutas, que eram
ladrões, eles eram excluídos. Eles eram excluídos da sociedade. Né? E Jefité ele foi escolhido pelos irmãos dele. Né? Os irmãos dele não aceitavam ele, os irmãos par de pai, porque ele era filho de uma prostituta. E ele poderia muito bem ficar revoltado, né? Ficar amargurado, porque desde o início da vida dele ali, ele era rejeitado. Né? Ele foi rejeitado pelos irmãos, pela sociedade que estava ali, e foi embora. Né? E a palavra vai falar ali que houve algo que ele precisava, que as pessoas precisaram dele. Houve situações que aconteceram naquela região que precisaram dele, porque ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. E chegaram para chamar ele, e ele poderia muito bem falar: não, eu não vou. Vocês me rejeitaram, né? Vocês, sabe, me apedrejaram, me falaram coisas ruins de mim, então eu não vou entrar numa guerra que é de vocês. Eu não vou guerrear para esse povo, sabe? Então, sim, ele fez ao contrário, irmão. Ele acabou se posicionando e foi na frente de batalha para aquele povo, guerrear naquele povo. E ali ele conseguiu vitórias. E a palavra vai falar aqui em Números, aqui, ele era um dos juízes. A palavra juízes vai falar que ele era um dos juízes naquela época, que eram guerreiros, né? E pessoas iam se levantando, né? E ele ficou 6 anos ali como um juiz, como um líder daquela região, como um rei, reinando ali. Mas eu quero dar ênfase nessas feridas, nesses traumas. Né? Ele é uma pessoa que não ficou remoendo, irmão. A gente não pode ficar remoendo o passado, os traumas, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então nós precisamos sempre seguir em frente. Às vezes veio um propósito para mim e para a sua vida. Tem um propósito porque ele foi chamado. As mesmas pessoas que humilharam, que rejeitaram, que renegaram, foram lá e chamaram ele. Falaram: nós precisamos de ti, nós precisamos de você, da sua força, da sua liderança. E ele foi. Então precisamos sempre estar dispostos, que nem o pastor fala, dispostos e disponíveis, para que venhamos avançar, para que não venhamos olhar pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, mas que venhamos sempre avançar diante das adversidades, diante das lutas. Amém? Lá em 2 Samuel, versículo 9, queria falar sobre acomodações e conformismo. Vai falar aqui da história de Mefibosete. Mefibosete era um jovem que era neto do rei Saul. E a palavra vai falar ali que o pai e o avô dele morreram na guerra. E ele, quando era pequeno, acabou acontecendo um acidente e ele acabou ficando coxo. Ficou manco das 2 pernas. E ali ele foi rejeitado também pela sociedade, pelas pessoas que estavam lá. E ele foi para um local, uma região muito afastada, que se chama Lodebar, onde que é uma cidade onde que vivia lá as pessoas que eram renegadas, rejeitadas pela população. Só que, irmãos, pode passar tempo, eu acredito que passou 20 anos ali, que ele ficou afastado de tudo e de todos, da origem dele. Só que no dado momento aconteceu algo que ninguém esperava, aconteceu algo sobrenatural, diferente. O rei Davi, que já era rei naquela época, mandou chamar quem era o parente de rei Saul. E Mefibosete era essa pessoa que estava longe, que estava, excluído lá no local. E foram lá resgatar, pegar ele, né? E ele chegou com medo lá, se prostrou diante do rei Davi. Eu acredito que ele achou que iria morrer, que ele ia matar ele, né? Só que eu acho incrível isso aqui, a graça do Senhor. A graça é favor imerecível. A graça é algo que nos alcança. Esse jovem rapaz, essa pessoa, ele não tinha nada, ele não era ninguém naquela sociedade, sabe? E de repente o Senhor teve misericórdia dele, tocou no coração de Davi. Davi foi lá e falou que ia restituir tudo que ele tinha perdido, tudo que a família dele tinha perdido. E é interessante quando a gente olha isso, né? O Senhor é um Deus de restituição. Tudo que você talvez tenha perdido, né?
Às vezes a gente perde nossa fé em algo, a gente deixa de acreditar em algumas pessoas, em alguma situação, mas Deus ele está restituindo algo aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está restituindo algo. Ele quer derramar cada vez mais, mas precisamos sair dessa zona. Precisamos sair, porque ele era coxo e estava ali, poderia não ir, poderia ficar reclamando ali da situação dele, mas ele acabou indo, acabou criando coragem, e mesmo com medo, achando que iria morrer diante do rei. Por causa que o reinado, irmão, quando ele toma o reinado de outro rei, ele mata toda a família para que não se levante pessoas ali para confrontar diante dele. Então ele fugia sempre com medo, tinha medo de ser morto, tinha medo que as coisas acontecessem com ele. Mas pela graça, eu acredito que é a graça que nos alcança. E essa graça está aqui essa noite. O Espírito Santo está aqui essa noite. Ele quer derramar sobre nós essa presença que nos transforma, que nos faz, abre nossa visão, clareia nossa mente. Amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Ficar de pé essa noite, irmãos. Então, talvez nós estamos aqui hoje e a presença do Senhor está passando aqui neste lugar. E precisamos essa noite entender que Ele quer transformar, Ele quer esse renovo, Ele quer ser um vinho novo na minha e na sua vida. E que venhamos neste momento abrir nosso coração.
Tua presença é real aqui neste lugar, Senhor. Necessitamos cada vez mais desse renovo, Senhor, desse compromisso contigo, Senhor. Que é prazer, Senhor, estar na sua presença, Senhor, é agradável, Senhor. Que cada vez mais essa presença não venha se afastar de nós e que venhamos sair daqui essa noite com novos posicionamentos, novas motivações, esse renovo que nos fortalece, que nos impulsiona a buscar cada vez mais essa presença, esse vinho novo que foi derramado aqui na vida de cada um. Eu creio nesse renovo, Senhor. Cada vez mais venha derramando, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão aqui essa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pelas portas abertas, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. O Senhor vai alcançando a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Alcança os corações, Pai. Venha, Senhor, meu Deus, trazer consolo, conforto, Senhor. Venha transformar o ambiente, Senhor, meu Deus, da vida de cada um, Senhor. Entra nos lares, Pai. Vai fazendo renovo, Senhor, no casamento, Pai. Talvez tenha pessoas com casamento, Senhor, meu Deus, ida e volta. Parece, Senhor, meu Deus, que é muito difícil as lutas. Filhos, Pai amado Deus, que talvez estejam passando problemas, famílias, Pai. Que o Senhor venha trazer esse renovo, Senhor, na vida, na família, Pai, aqui essa noite, Pai. E que essa presença, Pai, não venha faltar, Senhor, em nossas vidas, Pai. Faça morada, Pai. Faça morada em nós, Pai amado Deus. Abrindo nosso coração aqui, Senhor, para receber, Senhor. E que venhamos sair daqui, Senhor, com pensamento e atitude diferente, Pai. Porque somos mais que vencedores para a Tua presença, Senhor. Já podemos observar, Senhor, e ver o que o Senhor tem para nós, Pai. Muitos aqui têm chamado, têm oportunidades, Senhor, meu Deus. E que nós venhamos enxergar, Pai, o que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. É que eu te peço essa noite, Pai amado Deus. Cada vez mais, Pai, essa presença, Pai, que nos constrange, Senhor. Essa presença, Senhor, que nos traz alegria, Senhor, e novas motivações, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que cada um aqui venha para os lares, para as suas casas, Pai amado Deus. E que o dia de amanhã, Pai, possa ser um dia especial, Pai. Um dia que teremos uma nova oportunidade, Pai. Que a Tua misericórdia vai se renovar, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, é que eu oro pela vida de cada irmão, cada irmã aqui essa noite, Pai. Traga sempre cada vez mais, Pai, essa Sua presença, Senhor, meu Deus. Esse vinho novo, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, e saímos daqui entendendo, Senhor, que precisamos, Pai, cada vez mais ser renovado para alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, é que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. E quem concorda, diga amém. Gostaria de chamar o pastor para estar encerrando essa noite. Oi. Boa noite, igreja. A primeira coisa que eu vou falar, o Alessandro falou com a Elaine, e aí eu vou passar aqui. É que a sede está só com 17 casais de obreiro e ela precisa de 40, né? Então eles estão pedindo para todos os núcleos da SEAC que nós possamos ajudar eles lá, na escala deles na terça e no domingo. E aí, eu e a Elaine, como estamos à frente dos obreiros aqui, gostaríamos de saber, daqui da nossa igreja, quem se prontifica a ajudar a sede na terça-feira e no domingo de manhã. Aquele casal que tocar no coração de servir na sede, eu peço que
pense e já levante a mão para mim. Porque o Alessandro precisa fazer a escala deles lá amanhã, né? E aí nós íamos passar no domingo aqui, mas não tinha poucos obreiros. Aí eu quero ver quem que tem vontade de ajudar na sede, na terça e no domingo. Aquele que puder ir na terça, levanta a mão para mim. Servir um dia na terça. A minha já está levantada. Eu vou falar para o Alessandro que eu vou servir lá na sede, numa terça-feira. E aquele casal que puder servir lá num domingo de manhã, que levante a mão, fazendo um favor. Uma vez por mês só, ou na terça ou no domingo, né? Só para ajudar eles, porque está muito puxado lá para eles, entendeu? É voluntário, quem puder, amém, entendeu? Eu e a Elaine, nós vamos servir lá para ajudar eles. É voluntariamente, aquele que puder, entendeu? E aí, depois, futuramente, se vocês quiserem, vocês podem estar vindo até mim e a Elaine e se prontificando, né? Eu vou passar para o Alessandro lá, que eu e a Elaine vamos lá servir. Então, beleza. E aí, eu e a Elaine também vamos. Aí, depois, futuramente, se vocês sentirem vontade no coração, vocês me procurem. E eu vim até aqui para isso e para uma coisa. No domingo, quando eu estava no culto, eu ia pedir para subir aqui e ler uma passagem que Deus tocou em mim quando eu estava no culto ali, na pregação. Está em Salmos 37. A partir do 23 até o 27. Vou ler. Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor, e eles deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor te sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, faz o bem e terás morada para sempre. Eu falo assim, eu tenho passado muitas dores pela coisa que eu vinha cometido. E uma coisa que eu estou aprendendo aqui no núcleo, igual o Jean falou, Deus tem me abençoado muito aqui nessa igreja. Eu conversei com o Lucas ontem, quando eu estava na casa da minha irmã lá. Eu falei para ele que eu ter vindo aqui para o núcleo Tijuca foi a melhor coisa que Deus pode ter feito na minha vida, porque eu cresci espiritualmente aqui, como pessoa, porque lá na sede, irmãos, eu estava lá só cobrindo tabela só. Ia lá, cobria lá como obreiro, dava o meu melhor, porque eu, quando vou fazer uma coisa, eu procuro fazer o meu melhor. Mas aqui no núcleo Tijuca, Deus me alcançou verdadeiramente. Eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. E eu creio que, igual o Jean falou ali, Deus tem nos tocado aqui plenamente. Graças a Deus, o Senhor colocou esse casal abençoado aí nas nossas vidas, que tem pagado o preço por nós, né, em oração. E eu acredito, igual a Jéssica falou domingo, essas cadeiras hoje estão vazias aqui, mas é porque Deus tem um propósito para cada uma delas, né? E vamos pagar o preço junto com o Márcio e com a Nara, em oração. Vamos orar de verdade, buscar a Deus, porque Deus tem um projeto para a nossa vida e para o nosso núcleo.
E outra coisa que eu vou falar para vocês: não vamos deixar o nosso amor esfriar, igual eu falei para o Lucas ontem. Hoje, lá na sede, irmãos, é grande demais. E muito amor esfriou ali, porque eu estou nessa igreja desde quando ela começou. E quando eu vim aqui para esse núcleo aqui, eu voltei a sentir o amor dos irmãos, de Deus. Não vamos deixar que isso se acabe quando a nossa igreja estiver lotada aqui. Vamos continuar assim, um cuidando do outro e orando um pelo outro, que Deus vai derramar cada vez mais nas nossas vidas. Amém? Amados, Deus é bom. Como sempre, Ele sempre está nos dando oportunidades. De tudo que foi dito hoje, lógico, o testemunho veio para colocar a cereja no bolo, mas creio que o ponto que fica para nós é o odre velho. O Senhor não trabalhará em odres velhos. Para o Espírito Santo se achegar a nós, nós precisaremos nos renovar. E eu acho que é isso que ainda está limitando o novo de Deus chegar aqui nessa casa de oração. Abram a visão, abram a mente, abram principalmente o coração. Porque assim que nós estivermos preparados, Deus transbordará o vinho novo em nós. Ele já tem feito isso em pequenas porções, amados. Porque se Ele derramar o todo dele, nós não conseguiremos. Então Ele está nos capacitando. E eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. De cada um de vocês. Por quê? De verdade. A gente sabe que não está fácil a luta para nenhum de vocês. Mas a gente continuará insistindo diante de Deus para que Deus acrescente mais fé, mais força, mais garra para a gente romper com tudo. Sabe, porque essa é a vontade dele, que nós estivéssemos aqui hoje, dessa forma, sendo preparados. Não deixem de verdade a religiosidade estragar o que está acontecendo aqui. Assim como o Jean falou, sabe, eu sinto nos meus pelos todos o Espírito Santo caminhando aqui dentro dessa casa de oração. E Ele agirá de acordo com o que nós chamarmos Ele para agir. Não limitem Ele. Porque é isso que Deus quer. Ele quer ver uma igreja viva, uma igreja que não se amedronta com as dificuldades, mas que vai para cima, que batalha, que paga um preço. Porque mesmo que seja bom, Senhor, faça a tua vontade. Isso que Jesus deixou para nós como lição final. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. Se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Estendam as mãos, por favor. Oh, meu maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado por essa graça. Obrigado por essas consolações derramadas sobre essa casa de oração. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te bendizemos. Que esse amor e essa graça e que essas consolações nos alimentem todos os dias
para que nós não recuemos, mas que nós avancemos diante de tudo o que tem ali nesse mundo, para buscar até aquele último soldado do Senhor, que o Senhor tem esperado, que nós estejamos preparados para o trazer de volta para a casa do Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, todos esses que estão aqui e aqueles que não puderam vir por algum motivo. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Glória a Deus.